Tudo sobre imigração só aqui em nosso canal Portugal no Dia a Dia. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal. Já faz tempo que eu não posto vídeo aí para conversar com vocês, né? Mas eu queria falar sobre alguns assuntos aqui, algumas coisas que eu vejo, tá? Coisas que situações que a gente vive aqui, um pouco da realidade, da nossa realidade aqui, da realidade de algumas pessoas que estão aqui em Portugal, que vieram para Portugal com sonho e hoje estão aí depressivos. Então esse é um assunto, depressão, o governo. Outro assunto, Portugal não é para todos, então fique só ligado nisso, porque é que Portugal não é para todos. Uma coisa ótima, linda, maravilhosa que aconteceu, o nascimento do meu filho, que hoje ele faz 8 meses. O meu filhão aí, Rafael, tá? Então, não tinha falado para vocês ainda, estou falando agora. E sobre saúde, tá bem? Então vamos começar aí pelo governo. Todo mundo já sabe aí que o governo caiu. O primeiro-ministro Luís Montenegro aí, envolvido aí com uma empresa familiar, a empresa dele, da família dele, da mulher dele, dos filhos dele, todo esse rolo aí que vocês já sabem. E aí com isso o governo caiu e imediatamente o presidente ele pediu novas eleições no qual o Luís Montenegro está participando, tá? Concorrendo ao cargo novamente de primeiro-ministro. E por que eu quero falar de governo? Porque muitos acreditam que ele está usando, tá, o sistema, usando a máquina a favor dele. Então muitos projetos dele que talvez não fosse sair do papel agora, fosse sair daqui a alguns dias, então as pessoas acreditam que ele está usando isso em favor próprio para poder se beneficiar aí nas eleições. Projetos como o assunto que todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir, todo mundo pesquisa, que é sobre imigração. Então, com isso, com tudo isso que está acontecendo, ele acelerou, tá bem? Eu acredito que ele acelerou, e é o que todo mundo acredita, que a maioria das pessoas acredita, não é todo mundo, porque ele faz parte desse mundo e ele não acredita nisso, ele acredita que está fazendo o trabalho dele normal. Então, muitas pessoas acreditam que ele está usando, tá, isso em favor dele, fazendo campanha com esse assunto de imigração, usando até algumas pautas aí do Chega, né, de alguns outros partidos, está encaixando aí dentro e fazendo com que isso aconteça o mais rápido para tentar alcançar aquele eleitorado ali, tá? Tentar tirar votos do Chega, do PS, de outros partidos aqui de Portugal. Estou falando rápido, estou fazendo só esse resumo porque muita gente aqui já sabe desse assunto. Mas com isso, onde é que afeta aí os imigrantes? É que com isso ele pediu, né, fez como é que se diz? A AIMA, ela fez uma missão, né, juntou um pessoal para poder resolver logo aqueles processos que estão atrasados, tal, para trocar tanto a CPLP para cartão, como também aquelas pessoas que não aderiram, não entraram na CPLP, preferiram esperar pelo cartão. Então começaram a chamar, fizeram aí uma missão aí para chamar todas essas pessoas, analisar todos os casos, averiguar a documentação para ver se está todo mundo certo ou não, e liberar a residência ou negar e mandar as pessoas ir embora, né? As pessoas que não reúnem as condições que precisa para estar em Portugal. Então, com isso, além dessa estrutura essa estrutura de demissão que ele já tinha feito, que estava andando tudo bem, correto, até a demissão dele, quando acontece a demissão dele, agora ele anuncia que não tem a documentação correta, as pessoas que não contribuíram, pessoas que cometeram crime, tanto no seu país de origem como aqui. Então essas pessoas estão sendo notificadas, né, para ser mandada embora. E aí surgiu agora um novo quadro aí, tá? Que foi anunciado que mais de 76 mil pessoas também vão ser notificadas para estar se retirando de Portugal, tá? Vai ter um prazo aí de 20 dias para essas pessoas saírem de Portugal. Então,
os outros partidos, depois que aconteceu tudo isso, têm acusado o Luiz Montenegro de estar usando isso em favor próprio, tá? Até o André Ventura do Chega mesmo disse que ele era o único dos candidatos que era a pessoa certa, né, para fazer isso acontecer, para resolver essa questão da imigração. Porque ele viu que o Luiz Montenegro usou justamente isso para a campanha, é o que ele fala, né? Então, está sendo aí, muitas pessoas vão ser notificadas, pessoas que receberam, tá, a notificação para fazer o pagamento da taxa, a taxa de 50 e poucos euros aí, onde você paga a taxa e depois você recebe um e-mail para que você possa comparecer lá na AIMA, para que você possa levar, primeiro você pega todos os seus documentos, coloca lá no portal e aí ele marca uma data para você ter a entrevista, você leva todos os originais. Nessa entrevista, não é bem uma entrevista, porque não se pergunta muita coisa a você, não pergunta nada, ele só pede os documentos. Você está sentado ali, estou falando porque eu fui lá também, então você chega com todos os originais, ele vai pegando papel por papel, vai olhando no computador se está tudo certo, está tudo ok, então ele vai lá dentro, o pessoal dá uma averiguada lá, sei que ele sai da mesa, vai lá dentro e volta e diz, pronto, está tudo ok, vai ali agora. Recolhe aí as impressões digitais, tira a foto e se tiver tudo ok, porque um outro grupo vai analisar a sua documentação, se tiver tudo ok com você, o cartão vai chegar na sua casa. Se não tiver ok, você ainda vai ter uma nova chance para poder, vai ser avisado para que você possa regularizar. Tá faltando algum documento, então ele vai mandar um e-mail para você dizendo a você o que você tem que fazer, qual o documento necessário para que você possa enviar. Você envia, se tiver tudo ok, cartão chega na sua casa. Se não, vai chegar uma notificação ou uma carta ou um e-mail dizendo a você que você tem o prazo de 20 dias para poder se retirar de Portugal. Caso isso não aconteça, você desobedeça essa ordem, você vai ficar como ilegal em Portugal e em seguida você pode ser apanhado em qualquer canto. Aí, eu precisei ir no médico, chegou no médico lá e aí entrou lá no sistema que você está ilegal, tá? A polícia pode ser chamada, acionada, levar você para um centro de recolhimento. Naquele centro você vai aguardar o dia certo de ser deportado para o seu país, ok? Então as pessoas estão acreditando que ele está usando isso, está usando a máquina aí em favor próprio, coisas que já ia acontecer. Tá bem? Que não sei, eu não posso falar. Quem fala é as reportagens, os candidatos aí que tá dizendo que ele tá usando isso em favor próprio, tá bem? Então esses assuntos aí, o que está acontecendo aqui, então você, tá, que está aqui em Portugal, eu fiz manifestação de interesse e tal, mas eu não recebi o e-mail. Procura saber, o contrato advogado tal, procura saber porque no e-mail, de repente você perdeu o acesso ao seu e-mail tal, mandou para um outro e-mail que você não sabe, já foi notificado e não sabe. Cuidado que você pode ser notificado, de alguma forma pode ser apanhado por aí como ilegal e ser deportado, tá bem? Muitas pessoas também que estavam aqui já há 2, 3 anos aqui em Portugal, trabalhando por recibo verde. Todo mês eu passo recibo verde de tudo aquilo que eu vendo, de tudo aquilo que eu faço de trabalho aí. Mas muitas pessoas dessas não estavam declarando os recibos. Então, o que é que acontece? Você passou 2 ou 3 anos aqui em Portugal e para eles você não fez nada. Para eles aqui você nunca fez nada. Quando muitos foram notificados para voltar, deu indeferido para voltar lá e levar recibos desde a data que entrou até o dia de hoje. E muitas pessoas ainda sem informação nenhuma foram lá, emitiram todos os recibos e levaram. E aí foram negados. Por quê? Recibos não declarados. Ok? Quem é que é beneficiado com esses recibos? As empresas no qual você está enviando o recibo. Porque aí eles vão pegar aqueles recibos lá, vão jogar lá na contabilidade e vai deduzir lá o IVA da empresa. Mas para você não vale, porque você não declarou, você não pagou os impostos. Ok? Você não pagou imposto, então você não está contribuindo, então você passou 3 anos aqui, para o governo você nunca fez nada.
Então essas pessoas também, além de indeferido, estão sendo negados e provavelmente vai receber essa notificação para se retirar, tá bem? Então procura advogado o mais rápido possível para poder tentar agilizar o teu processo, organizar e tentar resolver, tá? Tem como você provar que você sempre trabalhou, que você era inocente e não sabia, tá? Muitas pessoas, mesmo assim, como muitos portugueses que eu conheço, muitas pessoas mesmo aqui que têm empresa, só negam mesmo imposto de todo jeito, faz de tudo para receber dinheiro em mãos, tal. Cuidado que é muito perigoso, mas as pessoas fazem. Por quê? Porque aqui se paga muito imposto, imposto, mais imposto e por aí vai. Então, esses casos que estão acontecendo, muitas pessoas estão sendo negadas, muitas pessoas vão ser convidadas a se retirar de Portugal por conta desses assuntos. Também com isso, falando sobre depressão, muitas pessoas estão depressivas aqui em Portugal pelo fato de não conseguir se firmar aqui, assim, sair de uma cultura diferente para vir para Portugal, chega a um lugar muito calmo, tranquilo, meio que parado. Quando você está na área de turismo, Torre de Belém, Praça do Comércio, Cascais, esses lugares, você até sente e consegue respirar um ar assim diferente. Poxa, eu estou em outro país, parece que realmente agora você está em outro país. Quando você está nessa área turística aí passeando, é muito bom. Mas quando você cai na realidade, que vem para casa, chega em casa, o dia a dia, trabalho, escola, tal, essas correrias toda, as pessoas se sentem um pouco sufocadas, porque fica meio que perdido. Muitas pessoas não conseguem trabalhar. Eu conheço, já vi casos, até meu filho, amigos e parentes aí, que muitos ficam dentro do quarto, direto, não sai para canto nenhum. Isso é a semana toda, final de semana, não consegue sair para se divertir, não consegue passear, né? Quando sai é uma vez perdida no ano. E as pessoas ficam meio que depressivas, desanimadas, e Portugal não presta. Começa a falar de Portugal, isso, aquilo, outro, é melhor estar no Brasil. E aí por que não está no Brasil? Porque não tem condições de voltar para o Brasil, tá? Então, aí não trabalha, não faz nada e vive aí naquela situação triste, depressiva mesmo, até arrumar condições de voltar para o Brasil. Muitos até se arrependem e querem voltar para cá, mas porque depois que cai na realidade lá, querem voltar. Mas é o que está acontecendo. Muitas pessoas depressivas, tá? Com a situação que está vivendo aqui, porque não consegue sair do canto, não consegue trabalhar, se divertir, não consegue fazer nada. E se você não sair para se divertir, se você não sair para algum canto, curtir esses lugares turísticos aí, realmente você vai pirar. Saia do quarto, levante a cabeça. Vá dar uma volta, é muito bom. Portugal tem muitos lugares legais que você pode aí curtir, se divertir, tá bem? Falei sobre o nascimento do meu filho, Rafael, muito lindo, tá? Amo muito. Queria passar isso aí para vocês. Como eu falei, Portugal não é para todo mundo, tá? Por isso, essas coisas aí que tá acontecendo. Muitas pessoas mesmo que abrem empresa e fecham porque não consegue segurar a barra. Não é fácil, para mim não está sendo fácil, tá? Tô passando um perrengue pesado, mas eu acredito que depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, se você conseguir voar por cima da tempestade como uma águia, se você conseguir ultrapassar essa tempestade, você vai chegar a realizar os seus sonhos, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não é fácil para ninguém você sair do seu país, chega numa terra que você não conhece, tá? E começa tudo do zero, um país onde você morava, de repente você nunca pagou imposto, como no Brasil, falar a verdade, os impostos que a gente pagava eram embutidos nos alimentos, nas coisas, mas pagar imposto mesmo, eu não sabia nem o que era isso. E aqui tem que andar certo. Portugal não permite erro, principalmente dos imigrantes. Então, ter que pagar tanto imposto assim, para mim foi muita novidade, mas tem que ser, então a gente tem que pagar. Então eu tô aqui sobrevivendo, tô me mantendo até hoje, tá? Tô me mantendo até hoje, tentando honrar com meus compromissos
E não é fácil, eu digo para você que não é fácil. Então, muita gente desiste mesmo, vai embora, porque é só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Não é fácil, tá bom? Então, Portugal não é para todo mundo, nem todo mundo tem condições. Quando você está no Brasil, que começa a ver vídeo dos youtubers aí, que só pregam prosperidade, igual muitos pastores aí, que vivem só pregando prosperidade, e não fala a realidade, não fala de salvação, não fala do amor de Deus, não fala da justiça de Deus, que a justiça de Deus é amor, tá? Não fala nada disso, só fala em prosperidade. Então muitos youtubers aqui estão nesse mesmo sistema, só fala de prosperidade. Ah, Portugal é isso, Portugal é aquilo. Muitas coisas que falam realmente porque tem muitas oportunidades aqui em Portugal. Então você, quando está no Brasil ou no seu país de origem, você começa a fazer cálculo. Ah, se eu não conseguir trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo, tal, e começa a fazer planos. E começa a converter, pegar o dinheiro e pensar, poxa, se eu ganhar pelo menos 1.000 lá, aqui é 7.000, 6.000, seja lá quanto for, e dá para eu investir aqui no Brasil, então se eu segurar pelo menos uns 300 para mim lá, eu mando 700 para cá, e 700 já dá uma grana boa, já dá para eu começar a construir, começa a sonhar, sendo que a realidade não é bem assim, tá? Aqui só de arrendamento leva metade do seu dinheiro, então o restante que sobra é comer e se manter durante um mês até o próximo salário. Daí você já tira, a não ser que você tenha a capacidade de lutar, correr atrás para ganhar acima da média. Aí você já consegue tirar uma parcelazinha e mandar para o Brasil. Mas não é fácil. Por isso eu digo, Portugal não é para todo mundo, não é para todos, tá? Tem que ter cabeça. Aqueles projetos que você fez, você tem que chegar aqui em meio à tempestade, colocar ele na mesa, analisar e dizer, ó, isso aqui não está dando certo, então eu vou tentar isso aqui. Tem que ir tentando até dar certo. Você tem que tentar até dar certo. Possibilidade, oportunidades tem demais, tá? Mas você tem que ter cabeça, condições de encarar. Se você não tiver, Portugal não é para você. Tá bem? Então você tem que ser forte até o final. Pode acontecer o que acontecer, você tem que ir até o final, tá? Muitas pessoas não vão acreditar em você, não vão. No meio da tempestade, as pessoas vão duvidar de você. Vão achar que você tá sonegando, tá enganando, tal. Você vai terminar o mês, às vezes, até sem dinheiro, para poder honrar com os seus compromissos, mas as pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão achar que você tá tentando passar a perna, alguma coisa, tá? Mas se você for... Você não precisa estar dando satisfação, você só tem que ser honesto. Passar, mostrar o que tem que mostrar e acabou-se. Tá bem? Mas mesmo assim não vão acreditar em você, que você tá em Portugal, tá mostrando coisas assim que nem todo português, que nem todo mundo tem, uma vida que você tá levando que nem todo mundo tem, mas as pessoas ainda não acreditam em você e nem vai acreditar. Então quem é que tem que acreditar em você? Você mesmo, tá? Primeiro Deus acredita em você, tá? Então acredita tanto que ele tá aí todo dia te mantendo vivo com esse ar que você pode respirar, essa vida que você pode desfrutar. Ele deu tudo nessa terra aqui para você curtir do bom e do melhor. Mas quem é que estraga isso? Você mesmo, porque você baixa a cabeça, tá? Fica ouvindo palavras negativas que não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, e aí você termina entrando em depressão, como muitos aí. Então, se você é pessoas desse tipo, que dá ouvido a pessoas negativas, pessoas que não acreditam em você, Portugal também não é para você, tá? Se você é uma pessoa corajosa, uma pessoa honesta, pessoas que acreditam nas outras pessoas, pessoas que pedem a Deus discernimento para saber quem é as pessoas que realmente podem estar do seu lado, Portugal é para você. Se você não pede a Deus esse discernimento, tá? Portugal também não é para você, porque quando você não tem discernimento para saber se aquela pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má, você vai começar a julgar as pessoas boas como má, porque você não vai acreditar nela. Então, Portugal também não é para você, tá bom? Então, é isso. Portugal não é para todo mundo. Falei também que ia falar com vocês sobre saúde. Quando eu falo de saúde é em geral, mas eu queria tocar num ponto aqui que é muito importante, tá? Que é sobre ter filhos em Portugal.
quando a minha esposa engravidou, mas eu acredito que foi mais ou menos no mês de dezembro, e aí passaram dezembro, não sei se antes de dezembro ou depois de dezembro, por aí. Sei que se passaram aí os 9 meses, meu filho nasceu em setembro. Meu filho nasceu em setembro e foi uma data muito complicada, tá? E assim, eu dei graças a Deus por ser setembro, porque antes de setembro, que a gente tava pegando aí o alto a alta temporada do verão. O que é que acontece aqui na maioria dos hospitais? As urgências, elas fecham as portas, justamente para a pediatria, essa área onde as grávidas mais precisam, tá? Então, imagina, você tá em casa esperando 9 meses, qualquer momento a criança vai nascer, você bate de frente no hospital, bate na porta do hospital, o hospital vai dizer não tem vaga. E isso aconteceu comigo. Eu pedi a Deus todo dia para que isso não acontecesse, porque chega o final de semana, chega o verão, bate nas portas do hospital, os hospitais estão fechados. Por que isso acontece? Por falta de profissionais. A saúde é muito boa em Portugal, o atendimento, né, nem todo mundo, nem de todos, tá? Mas o atendimento aqui, sempre que a gente foi excelente. Mas o que acontece? Pela falta de profissionais, os profissionais que tem já estão aí esgotados, eles não conseguem trabalhar o ano todo sem ter as suas férias, suas folgas, porque o quadro é muito reduzido, então eles têm que trabalhar muito. E quando chega o verão, é onde começa as férias. As férias. Então, os profissionais têm que tirar férias, mas não tem ninguém que não tem profissionais para repor essas férias. E o que é que acontece? Superlotam os hospitais e aí eles fecham as portas. Fecham mesmo as portas. As pessoas batem na porta, então pessoas de Lisboa são convidadas a estar indo para o Algarve, 300 e poucos quilômetros de viagem. Imagina uma mulher já a ponto de ter uma criança, muitos têm caso até de ter bebê dentro da própria ambulância, porque tem que ser transportado para o Algarve. Pessoas de Lisboa são transportadas para o Porto, do Porto para Lisboa, por falta de médicos para poder atender, tá? Muitos casos aí, acontecem muitos casos fatais, infelizmente acontece, tá? Mas é isso que eu tenho a dizer sobre a saúde. Eu bati na porta do hospital. Eu estava em Cascais, em Alcabidez, e aí minha esposa começou a sentir dor e eu disse, vamos agora. Eu acho que é agora, vamos embora. A gente foi. A gente saiu de Cascais e voltou para Oeiras. E a gente foi para o Francisco Xavier, eu acho que é esse o nome do hospital. E quando a gente chega na frente do hospital, tinha lá nada a ver com a nacionalidade, tá? Mas eu vou falar, foram 2 angolanos, era um homem e uma mulher. Eu estava tão preocupado com a situação da minha esposa que eu entrei até na contramão no estacionamento, porque tem um lado que entra e o outro lado que sai. Eu fiz ao contrário, eu entrei na contramão, porque ela estava sentindo muita dor e eu não sabia o que fazer, estava desesperado. E na hora que eu entro, eu disse, olha onde é a urgência tal. O guarda, o homem, disse, está fechado, não tem vaga. E a mulher do lado não se sensibilizou com aquilo que estava acontecendo, com a situação da minha esposa. Você entrou na contramão por quê? Eu quero saber como é que eu faço aqui, ela está aqui sentindo muita dor. Você entrou na contramão porque o tempo todo ela rindo e falando dessa forma, e eu queria socorrer a minha esposa. Queria que ela fosse atendida. E o homem, ele foi até legal, mas ela insistiu, e ela olhando para minha cara com a cara de deboche, rindo, falando com ignorância. Eu não quero saber que eu entrei na contramão, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer com ela, já que não tem vaga, para onde é que eu vou? Aí foi quando o senhor falou para mim, disse, ligue aí para
o SNS, eu acho que é isso também, e que eles vão te indicar. E quando a gente ligou, disseram que tinha vaga em Alcabideste, em Cascais, justamente onde a gente estava. A gente estava bem próximo do hospital lá, e a gente saiu de lá para cá. E tem vaga em Alcabideste e tem vaga na Amadora. Aí eu disse, Amadora não vou para Amadora, porque Amadora é super lotado, então vamos voltar para Alcabideste. Distância muito grande, ela estava sentindo dor e eu peguei o carro e a gente foi para lá. Chegou lá e assim que a gente chegou na recepção, a bolsa já estourou e aí vieram, atenderam ela, demorou bastante também, mas o procedimento eu também não entendi, eu não sabia como é que funcionava. O outro parto dela foi cesáreo e esse teve que ser normal, que aqui eles preferem mesmo que seja normal, até pela saúde, pela recuperação que é mais rápida. E aí a gente passou todo aquele processo lá da espera, e a gente termina entrando meio que em desespero, que eu nunca tinha presenciado daquela forma. Já participei da cesárea, né? Mas do normal eu nunca tinha presenciado. Então, mas é isso que eu estou dizendo a você. Essa época agora de verão, a gente está aqui na primavera, verão, a gente está chegando no verão, entrou no verão agora. Essa época é a época mais complicada aqui em Portugal, por falta de profissionais, tá bem? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Queria agradecer a todos aí, tá? Pela ajuda, pelo apoio, pelo incentivo. E peço a ajuda de vocês para que vocês possam estar se inscrevendo aí no nosso canal, nos dando esse apoio aí, tá bom? Então, nos ajuda aí, porque o YouTube mostra uma métrica aqui pra gente que 70% das pessoas que assistem o nosso canal ainda não são inscritos. Então, se você puder fazer esse favor, aqui embaixo, inscreva-se, deixa um like, deixa um comentário, e a gente vai estar junto aí no próximo vídeo, tá bem? E eu vou fazer um compromisso aí com vocês para estar sempre informando vocês, falando a minha maneira, tá? Minha maneira de ver, de entender e tentar passar para vocês aí, ok? A realidade do que a gente vive, não mentiras, não ilusões e nem prosperidades aí sem trabalho. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.